Criada por um cara que nunca quis ser empresário, mas acabou revolucionando o jeito de fazer negócio. E o nome dele é Ivan Chouinard. A gente vai falar de uma das marcas mais inspiradoras e autênticas que existe no mundo, a Patagônia. E afinal, quem é Ivan? Ele nasceu em 1938 em Maine, nos Estados Unidos. Ele é filho de imigrantes canadenses franceses. Em 1953, ele mudou para a Califórnia na adolescência dele e que foi lá onde ele conheceu e se apaixonou pela escalada. Só que tinha um detalhe. Na época, os equipamentos utilizados na escalada eram frágeis, quebravam muito fácil, eles não eram bons. E diante disso, o que ele fez? Ele apenas aprendeu a forjar o próprio equipamento. Em 1957, com só 19 anos, ele já forjava o próprio equipamento e também para alguns amigos. E assim começava a nascer o embrião do que hoje a gente conhece como a Patagônia. Em 1965, o que era um hobby só, também começou a ter mais cara de negócio, de business. Ele se juntou com um amigo chamado Tom Frost e ele fundou oficialmente a Chouinard Equipment, que rapidamente virou referência quando o assunto era a qualidade de produto para os escaladores. Só que foi em 1970 que ele mostrou o que veio e como a sustentabilidade era fundamental para o coração do negócio dele. Ele simplesmente tirou de linha, tanto de produção quanto de venda, o produto que mais dava lucro para a empresa dele. Porque ele viu que os grampos que ele estava construindo destruíam as rochas no momento que os escaladores utilizavam. Então o que ele fez? Tirou tudo de circulação, parou de fabricar, começou a estudar para fazer novos grampos que fossem muito mais sustentáveis e não danificassem o meio ambiente. Os chamados Clean Climbing Tools. E essa foi a primeira atitude de muitas que o Ivan mostrou que o business, o negócio, ia estar sempre subordinado ao meio ambiente, ao planeta, à natureza. Em 1973, Ivan decide abrir e expandir para as roupas também, não fazer apenas os equipamentos de escalada. Porque ele percebeu que os escaladores precisavam também de roupas específicas e resistentes. E ele começou a trazer para o mercado modelos, tecidos, tecnologias, cores que ninguém tinha visto antes, que não existia na época. E foi aí que surgiu o nome Patagônia. O nome foi inspirado num filme chamado Mountains of Storms, onde 5 amigos iniciam uma viagem partindo da Califórnia para a Patagônia. Chouinard se sentiu inspirado tanto pela obra, e até se identificou porque ele também escalava muito na Califórnia, mas também e principalmente pelo fato da Patagônia ser um dos lugares no mundo mais selvagens e inóspitos que existe. O nome traduzia exatamente o espírito de aventura e natureza que a marca queria passar. Nos anos 80, a Patagônia começa a investir em tecidos tecnológicos, como o fleece feito a partir de garrafas plásticas recicladas. E já nessa época, a marca lança campanhas de conscientização ambiental, se tornando pioneira nesse assunto quando ninguém falava sobre isso. Mas nem tudo são vitórias. E foi em 1991 que a marca quase fechou as portas. Eles vinham crescendo muito rápido, principalmente por conta das inovações que eles começaram a implementar a partir dos anos 80. Novas lojas, novos produtos, expansão internacional. E esse aumento acelerado acabou gerando o quê? Um aumento de custo fixo, ou seja, produção, logística, contratação de equipe. E quando a recessão bateu nos Estados Unidos, bem em 1991, foi aí que a Patagônia quase quebrou. As vendas despencaram. Eles foram obrigados a demitir num único dia cerca de 20% dos colaboradores deles, o que abalou muito o Ivan, porque para ele sempre foi sobre sustentabilidade não só ambiental, mas também uma sustentabilidade para todos aqueles que estavam ao redor da marca, portanto os colaboradores também. Ele sempre se importou com as pessoas. Mas foi também nesse momento que ele viu que a expansão, o crescimento precisa de um equilíbrio. Não adiantava expandir sem ter uma base sólida, esperando que o lucro dos próximos meses sustente. O propósito precisa caminhar junto com a gestão. E aí ele entendeu que para ele sustentar a missão, que era o que era mais importante para ele, tanto social quanto ambiental, ele precisava ter uma empresa financeiramente saudável em si, olhando a empresa agora como um ecossistema, um organismo, entendendo que cada decisão que ele toma vai impactar sim o todo. E mesmo no maior desafio da empresa, Ivan viu a oportunidade de reestruturar, de se reconectar com o propósito,
com uma gestão mais enxuta, fortalecimento da cultura interna, com práticas de bem-estar e equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, e fortalecer a ideia de que a empresa deve existir para os próximos 100 anos ou mais, e não para ficar batendo recordes e metas trimestrais apenas. É claro que é importante, mas não é só sobre isso. E foi isso que ele começou a ampliar também no DNA da marca. Foi exatamente nessa época que ele escreveu um livro que é conhecido, chamado Let My People Go Surfing, onde ele fala que essa crise, o fato de quase fechar a Patagônia, foi fundamental para ele aprender a fazer todas essas reestruturações que a gente falou, mas também uma lição de humildade. A Patagônia é uma marca que sempre desafiou o mercado, desde o seu nascimento. Um exemplo clássico foi em 2011, quando eles lançaram um anúncio de página inteira do The New York Times com a frase "Don't buy this jacket", ou seja, não compre essa jaqueta. E o objetivo era incentivar a compra, mas o consumo consciente. Só compre a jaqueta se você realmente for usar. E ainda, nesse anúncio, eles também reforçavam que eles faziam ajustes das roupas que fossem necessárias, que fossem da Patagônia, sempre consertam e arrumam o que precisam para a pessoa não ter que comprar outra coisa, para a pessoa não ter que comprar uma nova peça, sendo que aquela ainda dá para arrumar, ainda tem um conserto, não precisa ficar comprando, consumindo. Em 2018, a marca muda oficialmente o seu posicionamento para "We are in the business to save our home planet", ou seja, estamos no negócio para salvar o nosso planeta. Eles deixam claro que vender roupa, vender os equipamentos, é só meio para alcançar um fim muito maior: preservar o meio ambiente. 4 anos depois dessa mudança de posicionamento, em 2022, Ivan Chouinard, ele doa a empresa inteira, avaliada em 3 bilhões de dólares, para um fundo chamado Patagonia Purpose Trust e para a ONG Holdfast Collective. A partir de então, a gente está falando que 100% dos lucros da empresa, cerca de 100 bilhões de dólares por ano, passam a ser direcionados para causas ambientais. O próprio Ivan Chouinard já disse: a Terra agora é a única acionista da Patagônia. Olha que riqueza essa história. Primeiro, o negócio nasceu de uma necessidade real do próprio fundador. Segundo, sustentabilidade não é só um discurso de marketing como o que a gente vê muito nos dias de hoje. É uma prática que ele faz desde o começo. E aqui é sobre isso. Propósito não é discurso, não é algo longe, etéreo. Não, é prática. A Patagônia tomou sim decisões que foram caras no curto prazo, mas construiu uma marca inabalável no longo prazo. Terceiro, você não precisa ser o CEO perfeito, mas precisa sim estar alinhado com a essência da sua marca. O Ivan nunca quis ser um cara corporativo, executivo. Ele só queria continuar escalando e preservar a natureza. E isso virou a alma do negócio dele. Quarto, propósito e gestão caminham juntos. Precisa de equilíbrio. Quando a gente viu em 1991 que essa balança começou a desequilibrar um pouco, a marca quase faliu, quase quebrou. No fim, Yvon Chouinard provou que dá para empreender não só para ganhar dinheiro, mas também para mudar o mundo que a gente habita. Isso não é algo utópico, não é algo longe, não é algo distante. Dá sim para a gente criar um negócio que a gente acredita e transformar as coisas ao nosso redor. Se você curtiu essa história, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual dessas decisões que o Yvon Chouinard tomou mais te inspiraram. E também me conta, tem a história de algum empreendedor que você quer ver aqui?